programa Alesp Cidadania e vamos falar sobre anemia falciforme. Aqui na Alesp tem um projeto de lei em tramitação da deputada Leci Brandão que visa uma política estadual de acolhimento para essas pessoas. E do meu lado estão a Sheila Ventura, da APROF, da Associação Profalcêmicos, e Mauro dos Santos, aposentado. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigado também pelo convite, claro. Sim. Eu vou começar com você e eu quero perguntar para a senhora o que é essa anemia falciforme. Porque existe anemia em si e também tem uma outra anemia que é falciforme. Depois eu volto para o Mauro porque também ele tem essa doença, ok? A doença falciforme, né, é uma anemia hereditária, né, ela é uma doença hereditária degenerativa crônica. Ela é passada de pai para filho. Significa falciforme por causa da deformação dos glóbulos vermelhos do sangue. Né? Os glóbulos normais, eles são redondinhos, maleáveis e conseguem circular pelos vasos sanguíneos. No caso da falciforme, nossas hemácias sofrem uma mutação genética. Ela sai desse formato redondinho, maleável, e ela se torna meia-lua, parece uma foice, daí o nome falciforme. Ela se torna uma foice, fica muito rígida, muito dura, e fica com dificuldades de circular, né? E aí causa um entupimento nos vasos, e ali o sangue não circula, a gente não tem oxigenação sanguínea suficiente. Aí vem as complicações disso, que são as dores ósseas, né, cansaço extremo, anemia crônica, a gente já nasce com essa anemia crônica, e ela é diferente, não é essa anemia que a população conhece, que ela se alimenta com alimentos ricos em ferros, né, fazem ali complexo B, sulfato ferroso, e ela fica curada dessa doença. No nosso caso, não. É uma doença hereditária, ela não tem cura. Né? Até o momento, nossa expectativa de cura é transplante de medula óssea, que ainda é muito complexo, né? Porque a medula só pode ser doada de irmão para irmão. Certo. E ainda a gente tem todo esse problema no SUS, né? Que nem todos têm acesso. Muitos já conseguiram fazer através de clínicas particulares, né? Certo. Mas é uma luta, uma conquista do coletivo das pessoas com doença falciforme, o transplante de medula óssea. Então, Sheila, você é da Associação APROF, que é a Associação de Profalcêmicos. Para quem está em casa, como que funciona essa associação? Então, a associação ela foi criada em 1998 por um grupo de pessoas que tinham a patologia e eles se encontravam, né, esporadicamente em consultas lá no Hospital das Clínicas. E aí começaram a observar todas as dificuldades que eles tinham de acesso, de informação, o preconceito, né, tanto na sociedade quanto dentro da família. E aí eles começaram a trabalhar, principalmente fazendo visitas nos hospitais, para saber ali naquele momento da dor, o que ele pensa, o que ele sente, né, trabalhar pelas políticas públicas mesmo para a doença falciforme e a questão da aceitação e o entendimento da patologia. Então, hoje a gente trabalha fazendo palestras em escolas, faculdades, creches, para levar informação tanto para profissionais de saúde, quanto cuidadores e familiares. Né? A gente trabalha no acolhimento, a partir do momento, por exemplo, o resultado hoje pode sair no teste do pezinho. Então, a mãe recebendo aquele resultado que é positivo, da doença falciforme, a gente faz o acolhimento dessa mãe para orientar, né, para saber cuidar daquela criança, para a família entender o que está acontecendo com aquela criança. Porque o que acontece? A orientação genética, ela tem que ser muito importante. Por quê? É ali que vai ter o peso da aceitação ou não de viver com aquela patologia. Sim, sim. Né? Então, a orientação genética, ela tem que ser bem feita, para a família entender como cuidar e acolher aquela família e a pessoa ter uma melhor qualidade de vida mesmo tendo uma doença hereditária. Sim, eu estou com o Mauro aqui. Tá me ouvindo bem, Mauro? Sim. Que bom. Eu quero que você fale um pouco da sua experiência, que você tem essa doença falciforme, como é que você descobriu, quais são os sintomas, como você se trata hoje?
Então, eu conheço a Sheila, a gente acaba se conhecendo junto nessa associação, já temos quase 21 anos lá de casa, né? Uma vida, hein? E como vocês se conheceram? Você foi buscar associação, é isso? Não, eu estava hospitalizada. Não, a gente se conheceu no hospital, porque a gente, assim, tinha sempre vergonha de conversar com as pessoas. Sim. Hoje os tratamentos deixam a gente com uma aparência um pouco melhor, mas naquela época, como o tratamento ele era muito com remédios à base de testes, não eram direcionados, o que acontece? Quase todos que tinham falciforme, ele tinha um aspecto meio amarelado, olhos amarelados, tonalidade da pele amarelada, e aí as pessoas achavam que ou a gente estava com meningite, ou a gente estava com febre amarela, ou a gente estava com N problemas, menos a anemia falciforme. Então, no hospital, a gente tinha a tendência de encontrar vários amigos para fazer amizade com quem era da patologia que ele entendia, porque ele era amarelo sem ter razão nenhuma para ser, né? Hoje em dia, as medicações, elas melhoraram isso. Então, lá no hospital, a gente tinha com frequência ficar tomando sangue, com frequência tomava soro. O nosso ritmo de vida era bem diferente. A gente tinha um ciclo de vida que era casa, hospital, escola, hospital, casa. Difícil, difícil. Tinha outro tipo de vida, porque não dava. Você ficaria internado, querendo ou não querendo, você não tinha escolha. Você ia dormir hoje bem, comia, fazia as suas atividades, voltava da escola, jantava e ia dormir. Quando você ia dormir no meio da noite, você estava morrendo de dor, não sabe por quê, você não precisou fazer nada, simplesmente a friagem pegou num ponto fraco do seu corpo, naquele lugar começou a entupir os vasos, incha, ou braço, perna, ombro, bacia, e alguém da sua casa, ou algumas pessoas tinham que pegar, colocar no carro, porque não dava para ficar esperando o SAMU chegar 3, 4 horas depois. Ou não chegar, né? Então, colocava a gente no carro, ou quem não conseguia, juntava o pessoal, ia de ônibus, carregando aquela pessoa, chegava no hospital, internava, e às vezes 30 dias, 45 dias, 65 dias, até mais, só para se recuperar de uma crise noturna, que você não tinha. A gente ficou tentando procurar explicação, porque hoje a gente entende bem que já somos adultos, mas quando a gente estava na adolescência... E naquela época também não tinha estudos como tem hoje. Isso faz quanto tempo? 21 anos atrás, é isso? Não, a gente se conheceu há 21 anos atrás. Mas nós nascemos com o problema. Sim, sim. Então, eu fui diagnosticado, se eu não me engano, em 1977. Sim, sim. Antes disso, de 74 até 77, eu fui tratado como reumatismo no sangue, reumatismo nos ossos, câncer no sangue, meningite, anemia profunda, anemia ferropriva, e para isso, cada diagnóstico errado naquela época, você vai tomando uma cadeia de medicamentos para ver se melhora. E não melhorava, porque eu estava sendo tratado de uma doença diferente. Não é uma coisa que você está com dor de cabeça, aí você toma um remédio para o coração, sua cabeça vai continuar doendo. Você vai ficar passando mal porque está tomando uma medicação que não é para a cabeça, é para o coração. Só que por diagnósticos errados, né, errôneos, a gente sofreu muito disso. E isso daí, futuramente, teve várias sequelas, né? Teve sequela no rosto, teve sequela na mente, teve sequela de crescimento. Então, nem todos os nossos colegas ou nós mesmos sempre tivemos algum tipo de deformação física por conta desse monte de medicações ou antibióticos que a gente tomava naquela época. Aí, de 79, se não me engano... Nessa época você tinha quantos anos? Diagnosticado mesmo com anemia falciforme,
Dr. Targino, lá eu esqueci agora o nome do hospital, mas ele começou a fazer o tratamento correto com a gente, a incidência de internação por ano diminuiu. Porque, tipo assim, 6 internações por ano, isso é pouco. Isso é pouco se você considerar que uma internação leva 3 dias. Agora, se 6 internações no ano, uma internação leva 45 a 60 dias... É muito tempo. Entendeu? Você perdia o ano. Né? Tinha vez no ano que você estudava, juntando todo o período que você foi para a escola, juntava 30 dias. O resto era só internação ou em casa de cama para não se internar. Né? Porque com o passar dos anos, você por aqui, por ali, por aqui, por ali no hospital, seu corpo vai ficando cheio de hematoma, as suas veias vão se exaurindo, né? O corpo vai tendo cada vez menos acesso para inserir medicação e hoje a gente tem colegas que usam o que eles chamam de protocard, que é uma agulha aqui quase no peito, né? Porque não tem lugar nenhum do corpo mais, lugar que você espete uma agulha e ache uma veia para tomar uma bolsa de soro, uma bolsa de sangue ou qualquer medicamento que seja, entendeu? Então, nós sofremos muito. Eu me considero um sortudo, mas eu tive um atraso de estudo de no mínimo 5 anos. Eu fui me formar, eu já estava com quase 25 anos 25 no anos. colegial. Né? E isso por insistência ainda dos meus pais, mas infelizmente na nossa associação, no nosso grupo social, nós temos ainda pessoas que têm 19, 20, 23 anos, que são de semi-analfabetos para analfabetos. Sim. A pessoa, para saber o nome completo, para saber a data de nascimento, para saber o seu endereço, tem que perguntar para a mãe. Porque a pessoa tem 20 anos, 23 anos, ela não sabe falar o nome do CEP, não sabe falar o nome da rua, não sabe o seu nome completo, escrever o seu nome completo, porque os pais têm medo de levar para a escola, o filho ter uma crise na escola, os professores não iam saber o que fazer, né? A pessoa começa a parar de se movimentar, porque qualquer movimento que você faz dói mais. Então, o braço dói, as costas dói, você vai se envergando, e não quer que ninguém ponha a mão em você. E isso acabava assustando também professores. Por isso, alguns pais decidiram que as crianças de criança para adulto não precisam ir para a escola. Eles cuidam da doença do cidadão em casa. Mas muitas dessas políticas públicas aí, que a gente já vinha discutindo desde lá, e se um dia, teoricamente, né, se um dia o seu pai ou a sua mãe ou o seu cuidador vir a faltar, se você morrer, você vai pular dentro do caixão de coelho? Sim. Não pode, você tem que se alfabetizar minimamente para caso você vá viver a sua vida como eu fui, como ela, a Sheilinha foi, a gente poder se virar sozinho, constituir uma família. Então foi muito difícil mesmo acertarem as medicações, que para mim praticamente foi quase na mesma época que eu conheci a associação, de 98 para 99, mais ou menos, quando eu passei a tomar umas medicações que controlam a medula, né? Ele não troca, mas eles só controlam para produzir um pouquinho mais de sangue, para a gente não precisar ficar internado. Eu tive diversas perdas, tive 7 recentemente assim, eu chamo nos últimos 8 anos, tá? Para mim é recente. Sim. Então, eu tive 7 AVCs, eu tive 2 tromboses nas 2 pernas que eu quase que tive que amputá-las, tive uma amnésia que ela durou 9 meses, né? Não reconheci a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa, meus filhos. Eu estava no hospital, o AVC foi acontecendo um atrás do outro numa internação, que eu cheguei com dor de cabeça. Aí
em 15 dias eu perdi totalmente a memória. Aí quando eu via eles vindo me visitar, eu achei que era só um cara legal, porque tinha um adolescente vindo, 2 adolescentes vindo me visitar, tinha umas pessoas que eu não me lembrava do rosto, que vinham me visitar, eu achava legal, né? Sim, sim. E depois desses 9 meses, o pessoal do hospital, como já conhecia a minha família, foi falando: Mauro, olha, essa é a sua mãe, esse é seu pai, esse é seu irmão, essa é sua esposa, esse é seu amigo. Rapaz, como é que vocês sabem tanto da minha vida que eu não sei? Não é possível que eu não saiba. Só que eles explicaram: olha, você está passando por um tratamento de AVC. Falei: eu não lembro de ter tido AVC, né? Quem vai se lembrar, né? Aí eu só descobri tudo isso daí depois que eu passei pelo fato. Já tinha sofrido as tromboses também, né? Minhas pernas ficaram a ponto de realmente serem amputadas. Os médicos vieram para fazer o procedimento. Graças a Deus, eu em consciência, eu não queria amputar, mas aí a minha esposa falou: não, a gente sempre cuidou de problemas piores que ele já teve, e ele escapou. Nós vamos ficar esperando até o fim. Ele entrou andando, ele vai sair andando. Então, fiquei praticamente 3 anos internado, direto, sem ir para casa, para tratar desses problemas recentes, tá? O resto da minha vida, tive outros tipos de quadro na cabeça mesmo. Tudo devido aos medicamentos e também à doença. Tudo isso foi acarretando. Você tomou vários medicamentos. Porque, assim, um medicamento errado numa pessoa, não dá para você mensurar o estrago que ele faz dentro da pessoa. Sim, sim. Não tem como você mensurar o estrago com uma medicação errada. Vou te dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que vai para o hospital com dor de cabeça, o médico prescreve dipirona. Que também faz muito mal, a pessoa toma indiscriminadamente. Você aplica dipirona, ele vai para UTI na hora. Tem gente que escapa, tem gente que não escapa. Imagina se você dá um antibiótico forte, né? Sim, um antibiótico quase quimioterápico na pessoa para curar de uma coisa, sendo que você não sabia exatamente que coisa que ela tinha. Entendeu? Então isso acarretou muitas dificuldades. Hoje eu estou me recuperando desses vários problemas que eu tive nesses últimos 8 anos, que foram, eu considero os mais graves, que foi essa trombose, logo depois foram os 7 AVCs mais graves, né? Estou com uma certa dificuldade na visão direita, a esquerda melhorou, mas a visão direita está um pouco comprometida. Estou com 2 úlceras no mesmo pé, que ela toma praticamente o pé todo, então eu estou andando à base de cadeira de roda, já tem 2 anos, 3 anos eu estou andando de cadeira de roda, e eu não era assim, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar na década de 98, 99, quando eu conheci a medicação que controlava isso certinho, as minhas internações permitiam trabalhar, permitiam estudar. Então eu estudava, andava no centro da cidade todinho a pé, numa boa, assim, no meu ritmo, tá? Não correndo, mas andava numa boa sozinho. Hoje eu estou confinado, espero que seja temporariamente, numa cadeira de roda. De vez em quando eu ando com muleta dentro de casa, Meu Deus. porque os acessos dentro de casa são mais estreitos, né? Mas eu não fico em pé muito. Se eu tiver que sair e andar 50 metros, eu faço isso parcelado em, sei lá, 8 paradas. Sim. Porque dá falta de ar, dá cansaço, dá um monte de coisas que eu fui adquirindo por conta desse monte de medicação que a gente tem que tomar. É uma escolha. Se você não tomar, você morre. Se você tomar, vai estragar alguma coisa. Mas você tem que tomar. Sim. Você não vai se entregar. A gente, graças a Deus, tem a sina, né? A gente não se entregar para morrer fácil. Com certeza. Assim, é para morrer sofrendo, não tem problema. Sim. A gente só, mas a gente não se entrega. Sim, entendeu? A gente vai e faz tudo que dá para fazer, dado as nossas possibilidades. Claro. Né?
E o Mauro... Sem palavras, esse depoimento dele, meu Deus do céu. E o Mauro, ele é um grande exemplo. E vocês se conhecem, né, devido à associação. Sim. Conta um pouquinho dessa história. O que acontece? Eu perdi minha mãe muito nova, né? Sim. Eu perdi minha mãe com 14 anos. Então, quando eu tinha crises, quem me levava ou era um parente, Você ou era também um vizinho. tem a anemia falciforme? Eu também tenho. Fui diagnosticado aos 7 anos de idade. Hoje eu tenho 43. O Mauro tem mais ou menos essa idade. Acho que o Mauro está chegando aos 50, Mauro? Quantos anos você tem, Mauro? 51. 51. Então, assim, para expectativas, para a literatura da doença falciforme, nós somos, assim, os Gasparzinhos, né? Porque, na época, quando eu fui diagnosticado, os médicos falaram para minha mãe que eu não passaria dos 15 anos. Só que acontece, daí é a importância de uma informação qualificada. A minha mãe já tinha perdido 5 filhos antes de eu ser diagnosticado, né? Então, imagine uma mãe ouvir que o filho não ia passar dos 15 anos, sendo que já tinha perdido. E aí, o que aconteceu? Quando faltava 7 dias para eu completar 15, quem faleceu foi ela. Ela teve 4 AVCs com 36 anos. Né? Então, assim, porque não tinha informação na época, e esse termo anemia, os médicos tratavam, a família tratava como anemia mesmo. Né? Então, cozinhava prego no feijão, fazia aquelas garrafadas de biotônico, com ovo de codorna, fígado cru com fantaúva, né? Tudo que era para fortalecer o sangue, ela fazia, né? E aí o que aconteceu? Minha mãe sempre quando tinha crise, na época eu morava em Suzano, eu tinha crise, ela carregava para o hospital. E aí quando ela faleceu, sempre tinha um cuidador ou minha irmã que levava. E aí eu ficava a maioria do tempo hospitalizada, mas ficava muito sozinha. Então o Mauro, a família dele, ele internava, ou o irmão que ele tinha na época internava, iam cuidar dele e acabava cuidando de mim também. Né? Então, por exemplo, ajudar a se alimentar, tomar banho, né? Então, porque quando vem a crise de dor, devido à deformação nos glóbulos vermelhos, há um entupimento de vasos. E aí isso pode acontecer em qualquer lugar, como ele falou aí, ele teve AVC, teve trombose, porque fica aquela dificuldade de circulação sanguínea. E aí o primeiro sintoma são as dores. E as dores, elas são insuportáveis, elas são terríveis. Sabe quando você está ali na sala da tua casa e você bate a canela ou o dedinho e fica aquela dorzinha? A sensação que a gente tem no começo é essa, que você dormiu de mau jeito ou que você bateu ou o ombro, ou as costas, e é uma dor que ela anda. Então ela pode começar nos braços, vai para as costas, aí vem para a caixa torácica, vai para o abdômen, vai para o quadril, vai para os pés. Em segundos você não consegue andar, você fica com dificuldade de respirar, já não consegue vestir um sapato, uma meia, você fica dependente. Né? Então, para socorrer, para tomar um banho, sempre precisa. E quando eu ficava internada, sempre era ou a mãe do Mauro ou eles que me ajudavam. Sim. É assim, e a gente acabou crescendo dessa maneira. Sim. Sheila, a gente precisa para um intervalo agora, mas a gente já volta para você terminar a sua experiência, tá bom? A gente vai para o intervalo e a gente já volta, não sai daí. Estamos de volta aqui com o programa LESP Cidadania. Estou conversando um pouquinho com a Sheila, contando a experiência dela com a anemia falciforme. Eu quero que você termine de contar essa experiência. Então, e aí vem muito semelhante à história da prof, né? Que todos nós se tornamos, nós costumamos chamar de irmãos de foice. Sim. Nós temos as mesmas dores, as hemácias alteradas. Então, muitas vezes, quando a gente vai passar em consulta, você vai se informar se tem alguém internado para lá visitar, uma palavra, sabe? Porque eu entendo a dor dele, eu entendo as limitações dele. Né? Então, a gente acaba muitas vezes comemorando Natal, Ano Novo, aniversário, hospitalizado. E muitas das vezes, por exemplo, a minha família morava muito longe do hospital. Né? Eu me tratava no Hospital Brigadeiro e a minha família era de Suzano, Alto Tietê. Então, não tinha condições de vir todos os dias visitar. Então, a gente acaba ali sendo adotado pela família do outro. Né? E essa história... Faz uma família no Exatamente, hospital. É uma família. Por isso que a gente se chama... de irmãos de foice,
né? Então, eu tenho, eles me conhecem mais que a minha própria família, porque sabem as dores. Sim. Muitas das vezes a gente liga, olha, que dia que você tem consulta? Então, vai lá fazer companhia para o outro, né? E a gente, o Mauro, foi muito interessante, porque a gente tem uma história muito semelhante. Na época eu achava que eu não podia estudar, que eu não podia fazer faculdade, e o Mauro era um diferente, ele sempre estava indo atrás, o que podia estudar, o que tinha curso gratuito, curso de vestibular, a Educafro, né? Sim. Que é curso para negros e carentes, foi ele que me apresentou. E aí ele perdeu o irmão, eu também perdi minha irmã por causa da patologia. Devido à doença? Exatamente, por conta da doença. E ele, o Mauro tem um diferencial, conseguiu fazer a faculdade, ele trabalhou de serviço público, né? Coisa que muitos de nós acabam não chegando por causa das limitações. Né? Não significa, por exemplo, quando a gente para de estudar, não significa que tem déficit de atenção. Não, é porque a sua cabeça está num ritmo, mas o corpo está no outro. Né? Então, eu quero estudar, mas eu acordo com dores nas juntas, às vezes esse movimento para poder escrever. Você acha que é reumatismo, que não tem... Exatamente. E aí, por isso que o Ministério da Saúde mudou até a terminologia da doença. Ao invés de falar anemia falciforme, hoje é doença falciforme, né? Porque ela causa outras doenças. E na época, quando se chamava anemia, era tratada como anemia carencial. Sim. Eu estou vendo aqui uns dados também, que aqui, ó, em relação à carga emocional da pessoa que tem essa doença. 58% sente, acha que vai morrer, 58%. 45% fica deprimido com a doença e 44% se sente nervosos, ansiosos e desamparados. Sim. Outra pesquisa também, em média, os pacientes afirmam ter perdido uma vez na semana o trabalho, devido à doença. Que é justamente essas limitações, porque o que acontece? A crise de dor, ela não avisa quando vem. Eu posso estar conversando aqui com você e de repente o ar-condicionado ficar muito forte e as minhas articulações sentirem. Então, eu já comecei a sentir dor nas articulações, nos braços, nas pernas. Na hora que eu sair daqui, eu já estou mancando mais, eu já estou com mais dificuldade de andar. E aí, o que acontece? Imagine que você tem um emprego. Aí você dorme, se prepara todo para o dia seguinte. Quando chega de manhã, você não consegue nem levantar da cama. E aí você não consegue avisar, né? Não tem como justificar. Sim, sim. Se às vezes você consegue ir até o hospital para pegar um atestado, beleza. E quando não consegue? Não consegue. Né? Porque muitos também moram sozinhos. E aí, como que vai fazer? Ele tem que ficar aquele dia descansando o corpo, tomando toda a medicação, se hidratando, para o dia seguinte conseguir trabalhar. Né? Então, o que acontece? E às vezes vem essas crises, como o Mauro falou, ela pode durar de uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, e vai. A nossa vida é um eterno recomeço. Né? Muitos ali vão persistindo, para de estudar, volta, perde o emprego, vai atrás, outros já desistem. Né? Outros já desistem, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar. Por isso que quando a gente fala de políticas de saúde, né, projetos de lei, é justamente para que a gente tenha uma política de assistência. Né? Para você ter uma ideia, pessoas com doença falciforme não se aposentam por causa da patologia. Né? Não conseguem uma isenção tarifária por causa da patologia, mesmo que seja uma doença que leva à limitação, que leva à deficiência. Então, o que acontece? Para você trabalhar isso na tua cabeça, conviver com dor que ninguém vai entender. Não é uma dor de dente que você toma uma medicação e melhora. É uma dor que ela fica ali insistindo e ela vai aumentando, vai te limitando. Então, já tem casos de depressão, ansiedade, porque às vezes vai para o hospital e aí chega lá, às vezes é um atendente ou é um médico que não conhece a doença. Né? Fala, nossa, é uma anemia, por que você está gritando tanto? E começa a colocar a doença como uma coisa, só uma anemia, está tudo bem. Exatamente. E aí, o que acontece? Ela já nem vai para o hospital, começa a tratar aquela dor em casa. Aí a família, tem uma reunião de famílias. Às vezes ele tem uma úlcera de perna, uma ferida, que está no estágio que às vezes cria um mau cheiro, um desconforto, se a mulher já não coloca vestido. Né? Então, como que essa mulher vai ter uma estima legal? Né? Então, no nosso caso, por exemplo, às vezes os órgãos começam a ficar muito inchados
e a gente fica com o abdômen alterado. Então, quando é mulher, parece que a mulher está gestante o tempo todo, né? E não é. Então, às vezes com a dor você manca. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, eu tinha vários apelidos na escola. Eu ia te perguntar os sintomas. Como você descobriu? Quais foram os sintomas? Então, o que acontece? Quando você é criança, tem o chamado dactalite, que é síndrome pé e mão. As crianças ficam com a mãozinha inchada, parece que um bichinho mordeu, né, os pés. Às vezes é uma criança chorosa porque as articulações estão doendo. E muitas vezes ela também nem sabe falar. Exatamente. Qual que é o sintoma que ela está Exatamente. tendo? Criança. Então tem a questão das infecções por causa da imunidade baixa. Muitas vezes pega pneumonia, meningite. Hoje a gente tem uma outra realidade, né? Como ele bem falou. Surgiram várias medicações, antibióticos que nos dão vacinas, né? Que nos dão uma melhor qualidade de vida. Mas a doença no começo, principalmente dos 0 aos 5 anos, as mães têm que se atentarem muito, é a fase mais perigosa da doença, né? Porque primeiro a criança não vai falar o que está sentindo, né? Então vai ver aquela criança que tem o abdômen alterado, às vezes a mãe vai mexer na criança, é chorosa, tem aquele bracinho, a mãozinha inchada. Tem mães que às vezes o parente acha que a criança caiu ou um bichinho mordeu e fez aqueles hematomas, né? Tem um quadro muito grave também, que é a questão do sequestro esplênico. O que significa isso? O baço, ele começa a inchar e ele começa a sequestrar o sangue dos outros órgãos da criança. Então, ele vai inchando como se fosse uma bexiga e a criança ela vai ficando pálida, né? E chorosa, porque dói. De repente, o abdômen alterar, né? E aí, o que acontece? Se essa criança não for socorrida rapidamente, esse órgão ele pode estourar dentro da criança, causando uma hemorragia. Hoje, como já é diagnosticado no teste do pezinho, as mães já são ensinadas a medir o baço. Então, se a criança começa com esses sintomas de ficar descorada, muito pálida, o abdômen ficar distendido rapidamente, essa mãe ela vai correr para um pronto-socorro e geralmente já o processo é de retirada, porque ele pode ter outros, né? Então, são alguns sintomas na infância, principalmente pneumonia, febre constante, que a mãe tem que ficar em alerta, né? Por isso que as associações, tanto do município de São Paulo quanto outros estados, brigaram pelas políticas de prevenção. Tanto que a gente tem a portaria 822, que institui o teste do pezinho, né, na triagem, exatamente, SUS, na triagem neonatal. Sim. Então hoje no Teve teste muita briga, viu? Exatamente. Então no teste. Muita briga. Por que você está falando que teve muita briga? Porque assim, primeiro era aquela coisa, que é uma anemia. É uma anemia, certo? É uma anemia. Então, para que uma anemia precisa sair no teste do pezinho? Para que, sabe? Sim, era tratado como uma anemia. Então, sim. por exemplo, uns anos atrás, em 2004, a gente perdeu a isenção tarifária porque entenderam que é uma anemia, vai se alimentar direito, vai comer direito, né? Então, assim, não era levado a sério. Então, as associações, as pessoas que vivem com as patologias, os profissionais, teve muito hematologista, muita enfermeira que começaram a estudar e entender a gravidade da doença, que é uma doença que a gente nasce, vive, não morre dela, mas morre das consequências dela, né? Uma meningite, uma pneumonia, Sim. uma infecção urinária. Então, o que acontece? Ela, no começo, para colocar no teste do pezinho, foi muita briga. A gente tinha que provar o que leva. Como que nós, hoje, com 50, com 40 anos, crescemos porque não fomos diagnosticados no teste do pezinho. Né? Que tivemos ali um trajeto de vários diagnósticos incorretos, que as crianças de hoje não passam. Sim, e aqui também a gente tem uma lei em tramitação da deputada Alessi Brandão que fala que tem a política pública para essas pessoas, que é importantíssimo, que tem um acolhimento, tem que fazer exame, que não dá para ficar como está. Uhum. Né? Então, a lei em tramitação a dona Alessi Brandão Isso, já tem bastante tempo que essa proposta está tramitando, né?
A gente conheceu ela há um bom tempo lá atrás, quando a gente estava procurando esses acolhimentos, tanto do poder público quanto da própria sociedade, com relação, por exemplo, como ela estava citando aí, uma anemia. A anemia vai se alimentar direito, você vai se alimentar com ferro. Você enche uma criança de anemia falciforme com ferro, mas não dá o tratamento correto, quem que vai levar ela para o hospital? Seria o pai ou seria a mãe? Na nossa sociedade, agora não é mais machista, mas na nossa sociedade, a mãe tinha que parar de trabalhar para levar o filho no hospital. Se essa mãe nasce numa periferia, numa situação um pouquinho mais pobre, ela teria que ficar no hospital com a criança, porque criança menor não fica sozinha, teria que ficar se alimentando um dia após o outro no hospital para a criança não ficar sozinha enquanto o pai fosse trabalhar. Aí o que acontece? Quando a gente tinha a opção, por exemplo, do bilhete de ônibus, metrô e trem, nós mesmos, ou um acompanhante, como muitos de nós tínhamos, um acompanhante, a carteirinha dava direito a um acompanhante, esse acompanhante levava a gente no hospital e já era um gasto a menos para ele, porque a maior parte dos tratamentos de anemia falciforme estão concentrados na capital, mas no centro da capital. Então, pessoas que, por exemplo, no caso da Sheila, a Sheila morava lá em Suzano. De Suzano, o Brigadeiro, que é na Paulista, gente, não tem nenhuma condução nenhuma, que vem direto, você pega em Suzano e vem em linha reta até a Paulista. Você tem um trem, depois você tem um metrô, depois você tem desse metrô, você desceria lá de cima do metrô, carregando ela até o hospital. Se isso não acontecesse, para ela pegar um táxi ou para ela pegar o ônibus lá em cima na Paulista para descer até o Brigadeiro, teria que ser outro ônibus. Porque não é todo mundo que consegue carregar uma outra pessoa, ou nas costas, ou nos braços, uma distância, por exemplo, de Suzano. Eu moro em São Bernardo. Seria a mesma coisa. Você sai de São Bernardo, pega um ônibus, pega um metrô, vai para a Paulista, desce na Paulista, que era essa minha rotina antes de eu ter começado a questão nem é só essa também, a questão é assim, você pode não ter recursos também, igual você falou, eu moro sozinho, como é que fica? Como é que eu vou chegar até o médico? Eu e ela somos privilegiados, né? Sim. Mas não são o grupo dos falciformes que nós conhecemos, a maior parte eles moram ou Heliópolis, ou Santo Amaro, ou Grajaú, ou mora Tatuapé não, Itaquera. Na periferia. É sempre longe, entendeu? E você vai fazer um gasto de uma pessoa, não interessa se você está doente ou não, passaria a Sheila e alguém pela catraca do metrô, a Sheila e alguém pela catraca do ônibus, né? Tanto ida quanto vinda. Então, por exemplo, eu, graças a Deus, consegui, por muita insistência, muita teimosia, continuei estudando, mas os percalços que a vida ofereceram para a gente, não tem como a gente mensurar. Isso facilitava um pouco para a gente, a questão da passagem. Eu hoje tenho um quadro de incidência médica, que eu tenho que ir em várias consultas, por causa desses várias coisas que aconteceram comigo, eu tenho em média 6 consultas por mês, em lugares diferentes. Tenho, em média, 10 vezes que eu tenho que ir no hospital, porque, além das consultas, tem que fazer os exames para apresentar para os médicos. Cada patologia pede a sua coisa. Então, você tem que ir no hospital fazer, voltar para cá. Tem que ir no hospital, no dia da consulta, pega o exame, passa na consulta, remarca a consulta, vai fazer os exames das outras patologias. Então, essa incidência que você tem que ir no hospital, e você tirar do seu próprio bolso. Eu desconheço, o governo entende assim, literalmente, a família tem que se ajudar. Pelo menos o governo entende dessa forma, a família tem que se ajudar. 99% que eu conheço não acontece assim. A família
quando as pessoas têm muita sorte da família ser bem coesa, os familiares de casa se ajudam. Às vezes pai, às vezes mãe, às vezes irmão, ou às vezes alguém que mora com você. Só. O resto da sua família, tio, parente, primo, irmão, irmão sim, mas é primo, tio, parente ou vizinhos, às vezes a gente é mais ajudado por um vizinho do que os próprios de casa. Porque a gente não tem condição de sair de onde está para ir para o hospital. Então, essa parte do pezinho foi uma das nossas primeiras brigas. Depois nós tentamos entrar novamente com essa da passagem de ônibus gratuita. A do pezinho demorou muito, nós passamos pelos vereadores, passamos na própria lei, só que o projeto foi, nós estamos esperando. Está em tramitação o projeto do tome pezinho. um melhor, né? Por quê? Porque assim, todo um grupo, quando você aperta um filho ou aperta uma mãe com anemia falciforme, ou o pai, quando você aperta um da família, não é só porque a anemia falciforme, quando você aperta um da família, você aperta todo mundo. Entendeu? Você tem que criar uma agenda para as pessoas da casa, pelo menos, quem consegue fazer isso, as pessoas da casa botarem na rotina que aquela pessoa que tem uma certa dificuldade de saúde, ir no hospital, voltar, passar em consulta, voltar. Só que quem não tem acesso, quem não tem orientação, quem não tem conhecimento, quem não tem estudo, Sim. nunca vai atrás disso. Sabe? Fica tomando dipirona em casa, vai nos hospitais que perdoem a classe médica, mas hoje é até mais difundido, mas muitas vezes a gente chegava eu mesmo cheguei no posto de saúde que eu não queria ir me internar, porque eu sabia que eu ia me internar, do jeito que eu estava, eu ia me internar, passei no posto de saúde, olha, eu estou com crise de falciforme, preciso tomar alguma coisa. Benadryl com dipirona, nossa, vai me desculpar, mas isso daí, eu não pedi um copo de água pura, porque isso aí para mim é água pura. Benadryl com dipirona, eu não sei o que você trata com ela, mas anemia falciforme, eu passei dos 30 anos, tem que ser uma medicação forte. Bom, você não sabe o que você está falando, que o médico sou eu. Aí você espera o médico te aplicar a medicação errada, quando ele vê que não funciona, aí ele vai e aplica alguma coisa mais forte. Sim. Né? Muitas vezes eu passei épocas com prescrições de médicos da onde eu me tratava, para quando eu ficasse ruim em casa e não quisesse ir me internar, eu tratasse perto da minha casa. Os médicos não sabiam quando falava anemia falciforme. Que é isso? Aí você olha, ele é um médico, você é um paciente, anemia falciforme. O que é isso? Você se assusta. Sim, Você sim. se assusta, entendeu? Sim. E aí você toma o que ele te passa ou fica no posto de saúde até amanhecer ou até alguém levar. E eu tive um desses casos, que foi a Sheila e mais um outro colega nosso, me buscar num hospital que o pessoal não sabia o que era anemia falciforme. Eu liguei para eles que eu estava deitado num dos bancos do hospital, né, esperando a medicação. Eu tinha tomado acho que 45 gotas de dipirona, fiquei o dia todo esperando eles chegarem a pé, me carregarem no ônibus, me levarem para o hospital, e lá eu fiquei mais ou menos uns 25 dias. Por quê? Porque eu cheguei no hospital, o pessoal não sabia que era anemia falciforme. Que é uma realidade Então, triste. Essas políticas exatamente. públicas, elas seriam muito boas se elas Sim. entrassem logo e resolvessem o problema daquele grupo da sociedade. Sim. Porque esse grupo representa, como meu pai sempre disse, uma célula. Cada um ser humano que tiver com dificuldade, ele atinge um grupo. Sim. Esse grupo vai atingir no outro, vai atingir no outro. Quando aquele ser humano tem uma assistência do governo que vai ajudar o grupo. Eu Não quero vai te- ajudar só a mim. Sem Eu querer só te achei. cortar, Mauro, eu queria perguntar para a Sheila, a associação, como é que funciona a associação em relação quando a pessoa que tem essa doença, ela chega até você? O que a associação faz? E te perguntar outra questão também.
falta muitas políticas públicas em relação a isso, infelizmente. O que está faltando? Você como faz parte da associação. Você faz o que na associação? Você Eu sou presidente, né? Eu presido a associação. Tá. Então, aí o que a gente faz? A gente acolhe essa pessoa, né? Porque como eu falei, por exemplo, se é uma mãe, pegou no teste do pezinho, aí o médico fala, olha, seu filho tem a doença falciforme, precisa de tratamento, é uma doença que não tem cura. Ponto. Certo. Isso quando não dá uma expectativa de vida. Né? Olha, por causa dessa doença, vai viver até os 12 anos, até os 15 anos. Que o médico já fala isso. Né? Aí a mãe já sai desesperada. Então, o que a gente faz? A gente acolhe essa mãe, orienta, fala quais são os sintomas que ela pode ter, como é que essa mãe pode tratar ali, fala da importância dos exames periódicos, das consultas, né? E para que ela não tenha medo de conversar com a pediatra. Né? Por exemplo, o meu filho está ficando com um olhinho amarelo, o branco dos olhos está amarelado. Né? A gente já nasce, todo mundo popularmente ele conhece ali a icterícia. Né? A criança toma banho de luz porque ela está amarelinha. A gente já nasce assim, só que a gente cresce assim. Hoje, por causa das medicações, a gente já não tem essa aparência. Quando a gente começa a ficar com a pele amarelada, o olho amarelado, como diz os nossos parentes, corre que está chegando, né? Mas antes não, antes era tempo integral, ficar amarelado, a pele, então ficava com aquela aparência parecendo que tinha uma hepatite, né? Então a gente fala para as mães, olha, seu filho tem que fazer tratamento, explica direitinho para ela o que é o tratamento, como que vai ser, encaminha muitas vezes para o hospital ou para alguma centro de referência, né? E ali a gente fica sempre chamando essas mães para as rodas de conversa, e essas rodas de conversa sempre tem uma enfermeira para falar do autocuidado, um hematologista, uma assistente social para falar dos direitos, né? Então é essa parte que a gente faz. E a Prof também faz parte dos conselhos de saúde para conseguir levar essas políticas públicas, né? Conversar, dialogar ali com os gestores sobre a questão das políticas de assistência, das políticas de acesso aos hospitais, porque como bem disse aqui o Mauro, a gente passa por equipe multiprofissional, né? Desde o hematologista, o oncologista, o ortopedista, neuro, porque sempre tem que fazer os exames preventivos para saber, olha, se a doença não está mexendo com o meu rim, com o meu fígado, com a minha visão, né? Então, é essa parte que a gente fala da questão de aceitação. Muitas vezes a gente trabalha em parceria com outras associações que não são de saúde, né? Por exemplo, para falar sobre cotas de bolsa de estudo em faculdade, da questão do trabalho. Que precisa, mostrar para a pessoa que ela não é uma doença, ela é uma pessoa que tem limitações. Então, até costumo dizer, nós somos pessoas que vai ter lá a corrida São Silvestre. Cada um tem o seu tempo. Tem aquele que chega a primeiro lugar e nós sempre chega que a fita já até se rompeu, mas vai lá alguém e a gente consegue passar, né? E isso que tem que ser entendido. Por que tem essa pesquisa que fala da baixa estima, perca de emprego? Né? Por causa disso, desse eterno recomeço das internações que causam. Hoje, por causa não só da Prof, existem outras associações, nós fazemos parte também da Federação Nacional de Associações de Pessoas com Doença Falciforme, que fizeram parte dessas conquistas, tanto da triagem neonatal, né, falar da prevenção, porque muitas vezes só se fala do cuidado, quando a gente já está em situação como o Mauro, né? Chega numa cadeira, às vezes tem que amputar porque não foi bem tratado a úlcera, perdeu a visão porque não teve aqueles exames periódicos para fazer o fundo de olho, né? Então a gente faz o trabalho de cutucar a gestão. A gente está sempre ali na porta, olha, posso ter um minuto? Conhece a doença falciforme? Né? Então, sempre estamos falando que precisamos ampliar esse diálogo, sair um pouco só da saúde, porque falar de saúde não é remédio e só hospital. Essa pessoa precisa trabalhar, ela tem que formar uma família, ter uma profissão. Então, trazer também para esse diálogo
a Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria de Assistência Social, né, as Previdência Social, porque, por exemplo, quem trabalha, muitas vezes vai trabalhar com dor, porque tem medo. Às vezes, na hora que é contratada, ela não fala que tem essa patologia. Aí muitas vezes acaba perdendo o emprego. Sim, porque aí quando ela entra, ela está muito bem. Sim. De repente, o estresse emocional, às vezes ela trabalha fazendo esforço físico, ou alguma coisa ali que estressou, ela começa a desencadear as dores. E aí vai limitando, né? Então, o que acontece? Ela não falou que ela tinha uma patologia. Como é que ela vai fazer agora? Uhum. Então, esse diálogo de também trazer as empresas para conversar, assim como tem as pessoas com deficiência, né? Sim, que vai lá, tem as suas cotas, tem os seus direitos. É exatamente esse trabalho que a associação faz. Sheila e Mauro, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no programa. Já está convidados para um próximo programa para a gente debater esse assunto, falar de políticas públicas, conversar com os deputados em relação a isso, para que o projeto seja aprovado. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo espaço, né? E vamos continuar, né? A luta continua. Sempre, sempre. E o programa A Lesp Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!